Oi, tudo bem? Meu nome é John, esse aqui é o canal Mãos e Línguas. Hoje eu vou estar explicando sobre os 3 principais momentos da história da educação dos surdos. E é muito importante entender esses conceitos porque depois eu vou fazer um vídeo explicando o que é comunicação total e o que seria o português sinalizado. E quais seriam as estratégias para evitar isso ou usar. Mas hoje o tema são os 3 principais momentos da história da educação do surdo. O primeiro momento, ele aconteceu há muito tempo atrás, que no caso é o oralismo. Então, no passado, as pessoas pensavam que para haver um desenvolvimento da linguagem, era necessário que a pessoa falasse, que ela se expressasse oralmente. E assim aconteceu que as pessoas encaravam os surdos com um senso de falta de pensamento, pensavam que o surdo não conseguia atingir esferas abstratas de pensamento, isso há muito tempo atrás. Então eles pegavam as crianças surdas, os surdos em geral, e tentavam ensinar a língua oral, a partir da oralização. E também houve o Congresso de Milão, né, em 1880, e esse foi um dos piores momentos assim, na história do ensino de surdos, porque no Congresso de Milão foi decidido que a língua de sinais devia ser banida e que não haveria mais um ensino tentando usar sinais, somente o ensino oral. E isso foi um retrocesso para a história dos surdos, né, para o ensino com surdos. E com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que por mais que houvessem esforços para ensinar a língua oral, não conseguia, era uma coisa equivocada. Não havia um desenvolvimento. E assim se passou para a segunda técnica, né, o segundo período de ensino, que foi a comunicação total. Depois de diversas tentativas com o oralismo, eles passaram para a comunicação total, porque percebiam que passava-se 10 anos e o surdo conseguia aprender palavras isoladas. Às vezes 10 palavras, 20 palavras, e se você comparasse com uma criança ouvinte, com 10 anos ela já havia desenvolvido diversas esferas da vida, então disciplinas como matemática, português, história, geografia, também questões de educação, né, ética. E o surdo nesse período apenas havia estudado essas 10 palavras, então era uma coisa que não tinha como continuar. Assim mudou-se a metodologia e decidiu-se que tudo era válido para ensinar a pessoa surda. Qualquer tipo de incentivos era necessário. Então o ensino abarcava qualquer tipo de linguagem. Assim a gente via as pessoas usando sinais que na verdade não era muito língua de sinais, parecia mais gesto, parecia mímica, usava-se imagens também. E no momento que o professor ia ensinar um aluno surdo, ele usava tanto os gestos quanto a fala. Então, às vezes poderia usar algum sinal assim, mas era uma coisa que vinha com mais falhas. E perceberam que, na verdade, a comunicação com o surdo continuou prejudicada, mesmo que o professor falasse e tentasse sinalizar ao mesmo tempo, porque esses sinais que apareciam na fala do professor não tinha contexto, era algo esporádico. Então vinha um sinal em algum momento, vinha um sinal em outro momento, e percebeu-se que faltava um incentivo real para que o surdo conseguisse atingir uma esfera mais abstrata de conhecimento. E a coisa mais marcante que aconteceu foi em um momento que eles pegaram os professores que usavam a comunicação total e falou, pode ensinar usando essa comunicação total, que enquanto vocês fazem isso a gente vai te filmar.
E aí combinaram, filmaram os professores e depois eles pegaram, colocaram os professores para assistir essas filmagens, mas tiraram o áudio. Então eles só viam aqueles sinais, aqueles gestos truncados que eles viam e não conseguiam entender nada do que haviam falado. Então pensou-se, se o professor que está sinalizando, que está tentando usar essa comunicação total não conseguir entender, imagina o surdo que não ouve. Que tem um acesso mais visual. Então mudou-se a metodologia. E aí nós chegamos no terceiro momento, que é o bilinguismo. Que é o momento principal, que após diversas pesquisas, que principalmente do Stokoe, acho que o sinal dele é esse, porque ele descobriu, né, depois de diversas pesquisas, que as línguas de sinais tinham estruturas que eram, se vocês comparassem com as línguas orais, eram estruturas análogas. Então conseguia dizer que, por exemplo, a questão da fonologia, sintaxe, a questão da semântica, havia nas línguas de sinais também, havia na língua de sinais também. E ele falou, é uma língua natural, também são línguas naturais. E permite que o surdo se desenvolva a partir dessas línguas, que consiga adquirir linguagem. E assim os profissionais começaram a entender que o bilinguismo era uma via que daria mais sólida, uma via mais certa. E aí mudou-se, né? E hoje é mais disseminado, hoje temos leis, temos diversos projetos, programas, e ao redor do mundo, né, a língua de sinais, elas se propagaram. E hoje o surdo tem acesso, né, direto, ele tem o direito à acessibilidade e ao uso das línguas de sinais. É algo do surdo, né, algo que ele se expressa com mais naturalidade. Então esse foi o vídeo de hoje, né? Eu expliquei de forma assim sucinta os 3 momentos do ensino com surdo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, já sabe, né? Dá um joinha, dá um like no vídeo, deixa as opiniões nos comentários e compartilha nas redes sociais.